Bom, pessoal, a pegada desse fim de semana foi aqui no Neto Casa Nova, Rancho Casa Nova. E a gente também foi para Araçatuba na Evolution, né? Isso. Correr a etapa da ETR. É isso aí, esse final de semana. Prova aqui na casa do Neto. Prazer receber você aqui no programa mais uma vez, Neto. Bom, pessoal, a pegada foi aqui em casa esse final de semana. Os meninos foram lá para Araçatuba. Não teve como eu ir, porque no sábado teve a Soma 5h30 aqui, na sexta-feira aberta. E foi muito bom aqui receber os amigos, companheiros, porque é uma prova em comemoração do meu aniversário, né? Então todo ano a gente faz ela para receber os convidados, os meus companheiros de laço, alguns profissionais que vêm também, que são muito amigos meus. E a gente festejar também, e também com o que a gente gosta, né? Que é laçar, o laço em duplo. E é isso. Ano que vem nós estamos aí de novo e somente agradecer mesmo a todo mundo que me ajudou, que me apoiou e a todos os competidores que vieram aí. E aí nós vamos comentar um pouco para vocês aí da prova e lá de Araçatuba também. É isso aí. Como a gente sempre fala, né, Pedro? Muito corrido. Muito corrido. A imunidade da gente baixa porque não tem horário muito certo. A prova acabou que vocês já foram para Araçatuba. Você tá com o tempo mudando agora, perdeu até um pouco da voz aí, devido à gripe aí. Tá atropelado, né? Corrido, caçada de noite. É isso aí. Aí friagem. Mas conta pra gente um pouquinho lá de Araçatuba, lá na Revolut, teve a etapa da ETR. Eu queria que o Netinho falasse, tá, em qual edição da prova, e na verdade também tá agradecendo aqui, recebendo a gente hoje, gravando o programa aqui no Rancho Casa Nova, agradecer em meu nome, do Rafael, da Roupin TV. Então, Pedro, vocês são muito bem-vindos aqui à Roupin TV, vocês são meus companheiros já há muito tempo já. Então, a gente já tá na 10ª prova já que a gente faz aqui. 10ª prova, isso. Desde 2000 nona prova, na verdade, desde 2013. Nós estamos fazendo a prova de aniversário do Neto Casa Nova, né? No mês de agosto, que eu faço aniversário dia 1º. E aí a gente sempre comemora, ou depende, dia 31, dia 5. Sempre nessa data aí, nessa semana, a gente vem comemorando essa prova já há 9 anos. Não, bom demais. Tá de parabéns, né, Cachoeira? O tradicional churrascão. Eu quero parabenizar aqui o Kim, o Marcelo, os meninos que assou a carne aí, que o tempero tava diferenciado. Rapaz, nós comeu, mas comeu com força. Deixar os parabéns pra Kátia, mas pro Armando. As provas aqui no Rancho Casa Nova, aqui na casa do Neto, elas são bem conhecidas pela fartura, né? Toda vez aí o Armando mais a Kátia sempre tá preparando aí um banquete mesmo pros assadores, pra turma, pros companheiros do Neto, os amigos. E é igual o Neto falou. E tem o bolão também, né, na hora do parabéns. O bolo tava uma delícia, moço, eu comi uns 3 pedaços. E o bolo tava foi os top. 2 dias, sexta e sábado, né? Teve 2 bolos. A turma aí comeu o bolo mesmo. Não, tava top demais, muito bem organizado. Achei que a prova foi muito boa. O nível dos peseiros, altíssimo. Se eu não me engano, nas minhas contas a gente era 15. Os cabeceiros tinha no mínimo ali 10 peseiros de ETR. Tudo muito bem organizado. Eu achei que foi muito top a sua prova, tá de parabéns. Parabenizar o seu pai, sua mãe, também que incentiva bastante, né? Isso, eu sempre convido todos os meus companheiros aí para vir. Na soma aberta a gente pôs um limite ali para correr só os handicap acima do 2,5. E teve bom que vieram muitas pessoas, muitos profissionais, né? Que nem você falou, tanto na cabeça como no pé. A maioria pezeiros, né? E foi muito bom. A gente tentou fazer, acertar nos mínimos detalhes aí para não prejudicar ninguém, para ser uma prova boa. A boiada, tentei acertar no máximo. Eu mais o Del, os meninos, nós separamos aqui a semana. A boiada para ficar uma prova boa. A barreira a gente não resolveu pôr ela muito bamba, a gente tentou colocar ela de um jeito mais firme, ela né, ficou mais braba, certo, né? Porque também todo mundo, nós tá assim, vocês, principalmente os cabeceiros,
tá acostumado no brete mais fundo, né, de 8 metros, aqui em casa é 7. Então a gente pôs a barreira bem justa, assim, eu tentei pôr ela meio parecida com a ETR pra também não dar tanta diferença. Mas é difícil, viu, moço? Rapaz, eu nunca tinha lançado cabeça aqui em casa só treinando, né? Mas em prova eu nunca tinha lançado cabeça num brete de 7 metros, não. Na aberta você não lançou cabeça, só pé, né? Não, na aberta eu corri cabeça também. Corri também atrás só. Então, a pergunta que eu sempre faço, Pedro, que eu vou fazer pra você. Qual que foi, o que você achou de dificuldade na cabeça e a facilidade nessa prova aí com esse brete de 7 metros? A barreira, se eu não me engano, tava 2,75 com 45 no boi e 3,30 no peseiro. Isso. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. É custoso, é difícil. Eu achei a dificuldade maior ali foi a mandada mesmo. Acertar na mandada, acertar na saída ali na barreira. Porque quando eu laçava a cabeça, antes de eu começar a laçar pé, era um brete de 6 metros, né? Não tinha um brete de 7 metros, nem 8 metros ainda. Essa foi a primeira prova que eu corri num brete de 7 metros, né? E tem o brete de 8 metros, que eu nunca corri. Mas a maior dificuldade, com certeza, foi a mandada na barreira. Porque talvez no brete de 6 metros, você perde um pouco na mandada, só que o boi ele não tá tão longe de você, né? Você consegue, se tiver um cavalo rápido, tirar a diferença, né? Só que no brete de 7 metros, ali, se você errar a mandada, o boi já sai ganhando muito na sua frente, porque para ele disparar o sensor do boi, né, são 45 centímetros, mais os 7 metros para trás, né, para trás do brete que a gente fica. Já se torna 7,45. Já se torna 7,45. Quando é 8, então se torna 8,45. Então é difícil, muito difícil. Para mim, a maior dificuldade foi acertar na saída na barreira mesmo. É isso aí. Pé você já correu no brete de 8 metros, mas aqui na sua casa que eu quero saber, qual que foi a dificuldade que você achou ali para laçar pé aqui nessa prova sua? No pé, a dificuldade que eu acho no pé, acho que por eu ter corrido cabeça e pé, sabe? Eu acho que isso me atrapalha muito. Eu não consigo focar, sabe? Eu não consigo focar nos dois, sabe? Pra mim laçar bem, eu tenho que focar só em um. Só que como era aqui dentro de casa, eu não podia deixar de correr cabeça também, né? Só que pra mim laçar pé, eu tenho que focar bastante. Porque pé, você precisa de agilidade, de destreza e de concentração. Então, pra mim, acho que foi uma falta de foco, sabe? E em relação ao brete, a saída, eu acho que no pé, por isso que eu acho que laçar a cabeça é difícil demais. Porque o cabeceiro, até falei pro Pedro esses dias, o cabeceiro ele tem que sair bem na barreira, laçar rápido, virar um boi bom. E o pezeiro, ele pode errar na barreira, errar na saída, que se ele tocar o cavalo, talvez ele consiga ainda acertar na entrada, né? Ele tem um tempo maior para se preparar do que o cabeceiro. Agora o cabeceiro não, ele precisa virar o boi pro pezeiro chegar e laçar, senão o tempo faz só, o cronômetro não para, né? Então eu acho que é isso. E a dificuldade do pé é essa, que eu falei, sobre foco mesmo. Acho que faltou um pouco de foco para mim poder ir bem no pé. Eu cheguei até no terceiro boi, fechava uma média boa na 6,5, meu cabeceiro errou, paletou. Mas é isso aí, acho que alguns outros boi que eu errei para trás dessa média que eu tinha, foi um pouco de falta de foco mesmo. E é isso aí, é manter a cabeça firme e ir para a próxima. É isso aí. Pedro, você correu também, foram 11 médias na final. O que você achou, qual que foi a dificuldade, se você achou alguma dificuldade para laçar a cabeça aqui? Eu achei a dificuldade foi os 45, nem o tamanho do brete, como o Netinho falou, a gente é acostumado, já tá adaptado nesse brete comprido. A maior dificuldade que eu achei foi os 45 do gado, que é da ponta do brete no sensor. A gente é acostumado com 30, 35 no máximo, e aqui pôs os 45. Eu acho que não só eu, mas a maioria apanhou não foi em acerto ou erro, foi na barreira mesmo. Eu acho que nos acertos o pessoal acertou bem, mas eu acho que a maioria dos cabeceiros sofreu com a barreira. Eu entrei em 11º, consegui fechar uma média, acredito que dos 11 eu devo ter ficado em 7º lugar, mais ou menos, 6º, 7º. Eu fechava, eu acredito que a melhor média,
Só que no boi do fecha eu perdi a enrolada. Assim, a gente vinha com a média boa, era acertar um boi de 6. E eu lacei num lugar que dava um tempo de 6. Só que a primeira passada passou por cima, meu cavalo já tinha saído. Geralmente essas provas de todo mundo com todo mundo, eu acho uma dificuldade para cavalo, porque eles vai cada vez forçando mais a saída. Então, para o pessoal entender, eles vai cada vez te tomando mais o boi. Então é uma prova difícil de você terminar bem, porque você já correu vários boi, entendeu? O cavalo já está um pouco cansado. Eu achei que essa foi a dificuldade. A maior dificuldade, os 45. Eu acho que a barreira ficou dura e dificultou assim aumentar a margem de acerto do pessoal. É isso aí. Bom, então vamos ver. Assim, e completando, eu achei também que, na minha opinião, os cabeceiros deixou a desejar e os pezeiros não teve tanta chance de mostrar o trabalho também. Eu mesmo, assim, a maioria dos erros foi por parte de cabeceiro. No caso, eu mesmo. Na sexta-feira aconteceu um fato também inusitado, eu acho que para todos nós. Eu mesmo não tinha visto ainda acontecer isso. E conversando com o pessoal perguntando e tal, eu tinha um posicionamento e todos os outros que vieram conversar comigo, cada um tinha um posicionamento diferente. Aconteceu com o João Vitor, o Pereira, que laça a cabeça, junto com o Filipinho na final. Eles saíram, laçaram um boi, se eu não me engano, deu um 4. A buzina não disparou, mas na mesa o locutor estava atento, viu que deu barreira. E já falou, barreira! E mesmo assim o Felipe laçou e não foi dado o disparo da campainha. Na sua opinião, o que o juiz, a comissão organizadora, nesse fato? Porque eu nunca vi, particularmente, a primeira vez que eu vi foi essa, de sair, não apitar a campainha e o locutor falar lá que deu barreira. Inclusive subiram lá, olharam no placar, que tem como voltar na barreira lá, e viu que realmente tinha dado barreira. Primeiro eu quero a sua opinião pessoal, Neto, e depois a sua, Pedro. Então, é que nem você falou, Cachoeira. Rapaz, eu nunca tinha visto também um fato de jeito acontecer. Foi a primeira vez que eu vi acontecer, do competidor sair, ela não apitar e lá em cima ela acusar que deu barreira. Lá em cima, na hora que eu subi lá pra olhar, o Luquian me mostrou, falou, Netinho, aqui em cima ela acusou que deu barreira, tava escrito Open Header. E ela não zerou, quando ela dá barreira, ela roda um negativo. Ela aparece um negativo e roda o tempo. Ela não rodou esse negativo com o tempo, você entendeu? Ela rodou o tempo normal, só que acusou que deu barreira. E quando dá barreira, ela aparece um negativo e roda o tempo em negativo. Aí eu falei, moço, eu nunca vi isso acontecer. Aí olha os tempos então pra trás, olha ela pra trás aí. Aí ele voltou, falou, ó, vou disparar aqui agora. Aí ele disparou, parou, ela rodou normal. Aí nós voltamos o tempo, tava lá, Open Header, só que não tava o negativo embaixo. Então eu fiquei confuso. Eu falei, não tô entendendo. Porque como que ela não apitou? Aí eu talvez pude pensar que o som tava baixo. Você entendeu? Só que o som não tava baixo. Tava falando normal e acho que umas duplas anterior tinha saído e tinha dado a barreira normal. Por mais que o João Vitor fosse aqui dentro da minha casa, o João Vitor treina aqui todo dia comigo, não tem como eu entrar no meio do julgamento do juiz e falar, não, a prova é minha, vamos fazer desse jeito. Então eu acho que assim, o juiz ele tá ali para decidir essas coisas que vêm de dentro da pista. E aí a decisão foi de dar um boi. Eu acho que a decisão de dar um boi só, ela foi justa. Porque o competidor que sai lá, ele não escuta a barreira, foi um tempo de 4,60. Lá, depois não sei se dá pra mostrar no vídeo aí, foi um tempo de 4,60. Então foi rápido. Tanto a laçada do cabeceiro como a do pezeiro. Então, ali na hora, não adianta o cara gritar, barreira, que eu acho que eu, por exemplo, se eu tivesse no pé, eu não teria deixado de jogar. Principalmente pelo que eu falei. Quando eu laço, eu fico focado só ali no pé do boi, né? No cabeceiro, laçar e no pé do boi. Eu não escuto nada. Então, eu teria laçado também.
Então ficou confuso também. Eu tô pensando agora pelo lado competidor, né? Pelo lado do João Vitor e do Filipinho. Que, mas nós saiu, não apitou. Como é que deu barreira? Deu barreira a poucas médias antes. Deu a barreira e agora não deu a barreira. Por que vão cortar nós? E eu também penso pelo lado dos outros competidores que tinham média e que também iam correr depois. Porque um tempo de 4 ia bagunçar. Ali, eles tinham uma média de 6,40, eles iam fechar uma média de 5,5, 5,50 por aí. Então agora pensando pelo lado adversário, pelo lado não do competidor que aconteceu o fato, pelo lado dos outros competidores. Que se dá 2 boi pro João Vitor e pro Filipinho, a vantagem deles ia ser muito grande. Você entendeu? Por isso que eu acho que o justo foi ele ter dado um boi. Porque aí o juiz ele decidiu, não, vocês têm mais um boi ou vocês ganham. Eles têm mais uma chance. Vocês têm mais uma chance. Ou vocês ganham ou vocês não ganham. E aí aconteceu que saiu e aí deu barreira de pé, né? Mas assim, eu acho que essa decisão de um boi só foi justa. 2 bois já seria vantagem demais para a dupla dentro do brete, desvantagem para os outros competidores, porque 2 boi para laçar que é numa dupla que tem um nível alto, querendo não, o João Vitor é 2,5, mas tem um pé 0,7, é muita vantagem. E para os competidores que estavam lá, que a barreira não apitou, seria desvantagem cortar. Então, eu também pensei que o mais justo seria dar mais um boi. Só que eu deixei a decisão para o juiz tomar ela. E foi essa a decisão que ele tomou. Antes do Pedro dar a opinião dele sobre esse acontecido, eu quero falar, sou muito amigo do Filipinho, gosto demais, torço por ele, só que eu acho que ali ele nem não deu barreira, foi sem querer, ele realmente tocou o cavalo para dar a barreira, ele ficou nervoso, não trabalhou o psicológico dele ali, porque, ele teve a chance de voltar no brete e mostrar para todo mundo a capacidade que ele tem, que uma vez eu via fazer lá no Goiás. O Felipe uma vez no Goiás chegou lá, 2 boi, ele era 2 boi na época, começou a correr, pararam a prova, não, você é 2,5, tem que voltar para defender os boi. Gente, mas eu sou 2 boi lá, não, aqui você vai correndo 2,5, beleza, eu defendo, voltou e defendeu. Pararam a prova de novo, não, aqui você vai ter que correr no 3, vai ter que correr outro boi com fulano e com ciclano, tem problema não, eu laço, voltou e laçou. Então o psicológico dele, que eu acho, daquela época para hoje, ela tá um pouco abalada. Então eu acho que é um grande competidor, é um menino, é uma estrela do laço aí. Uhum. Eu acho que faltou um pouquinho ali de controle emocional para ele mesmo, voltar pro brete e mostrar pro pessoal, não tem problema não, quer que eu laço outro boi? Eu vou laçar e sair. Então ele ficou um pouco nervoso e mandou na barreira mesmo para pitar por raiva, não sei o que aconteceu. Mas acredito que tinham capacidade de sair, laçar o boi e ganhar a prova. Isso. Né, nesse momento. E vamos ver a opinião do Pedro desse acontecido da barreira. Então, eu ia falar também bastante, mas eu acho que o Neto explicou muito bem explicado. E eu vou concordar com tudo que ele falou. Mesmo porque eu não entendo muito bem do mecanismo da barreira. Mas ele deixou muito bem explicado. Já aconteceu comigo em outras provas e acho que aconteceu mais de uma vez e não me deram outro boi não, deram a penalidade mesmo, mas como ele explicou, eu acho que foi justo, eles teve mais uma chance, infelizmente não deu certo. Eu acredito que, diferente do que você falou, eu acredito que ele não saiu para dar a barreira. Eu acredito que ele pode ter saído... Muito. Não, igual você falou, talvez ele não estava focado, ele deu uma meia... Desconcentrada ali e aconteceu isso aí, deu a barreira, mas eu acredito que eles tinham capacidade para laçar. E eu acho que isso aí quando acontece, o juiz não tem que esperar alguém ficar optando, eu acho que tem que ser assim, tem que ser assado. O juiz tem que tomar a frente do negócio, ele é a ordem maior dentro da pista, ou ele corta ou ele dá a prova, valida a prova, depende dele, mesmo porque é uma situação muito chata, que talvez eu vou lá e dou minha opinião, e eu sou amigo do Filipinho, o Filipinho vai ficar com raiva de mim, então isso aí acaba que joga um contra o outro. O Neto é o dono da prova, ele dá a opinião dele
o Filipinho vai ficar com raiva dele. Ou os outros competidores, como ele mesmo explicou. Então eu acho que ali a decisão tem que ser do juiz. Ele tá ali para bater o martelo, no caso, baixar a bandeira, né? Ou validar ou penalizar. Mas eu acho que ele foi firme, deu o parecer dele. Eu acho que foi, concordo com tudo que o Netinho falou. É igual eu falei, vários chegaram em mim e perguntaram. Eu no começo tive uma opinião diferente, mas aí conversando com o outro, a gente chegou num consenso. Eu acho que foi certo mesmo, porque se tá lá no placar, é igual um dos meninos. Eu falei o seguinte, a explicação que eu dei para os meninos na hora, pensando rápido ali. Pô, eu saí, dei barreira no boi. Eu vi que eu segurei o cavalo, pô, mas eu não dei barreira. Todo mundo viu que não, ele segurou mesmo, deu barreira. O que é a primeira coisa que o juiz faz? Então espera aí, passa lá no cavalo, passa no boi, pem, apitou. Não, a barreira tá beleza, tá funcionando legal. Aí fizeram esse teste, passa lá, passa, pem, buzinou. No caso, o que aconteceu com ele? Então a barreira tava beleza. No meu caso, como competidor, pensando na hora no raciocínio, eu achava que a laçada tinha que ser validada. Mas, como eu falei, conversando com outros competidores, gente trocando ideia, que eu acho que tudo se resume na conversa. Sentando, analisando os pontos. Porque os laçadores, queira ou não, eles são apaixonados pelo esporte. Então, eles não querem prejudicar ninguém, eles querem melhorar o esporte e deixar ele mais justo. Então, um dos meninos chegou em mim e falou assim: eu acho que tinha que ter cortado, não ter dado outro boi. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim, porque a buzina, ela só serve para mostrar para os competidores que estão correndo, não tacar a corda que foi penalizado já tem barreira, então é só para eles não tacarem a corda. O que vale realmente é o que é registrado na mesa lá em cima. E como foi registrado barreira lá, então é o que vale a barreira. E eu mudei de opinião na hora que ele me explicou desse jeito, falou desse jeito. Eu falei, realmente, você tá certo. Eu concordo com você. Se o equipamento tá lá marcou barreira, tem que ser. E a campainha, ela é usada apenas para notificar os competidores ali, o cabeceiro e o peseiro, para não tacarem a corda que já foi queimada a largada ali. Pro locutor não ter que estar falando toda hora, barreira, barreira, barreira. Então, eu concordei com ele e achei plausível essa justificativa dele. Mas assim, estamos aqui conversando, trocando ideia para mostrar que cada um tem uma opinião, são ideias divergências uma das outras, que sentando e conversando consegue chegar a um denominador comum. Todo mundo consegue aí e só melhorar esse esporte aí que todos nós amamos. Então vamos agora ver os campeões da prova aberta. E hoje o Netinho vai comentar, Pia, dessas laçadas aí dos meninos aí que foram campeões aqui no aniversário dele. Quarto lugar ficou Paulo Roberto e Pedro Afonso. Com a média de 6,52, levaram para casa R$4.000. Acho que eles tinham a terceira menor do reservado. A segunda menor, eu acho. Do reservado até 6,5. Então eles sabiam que não precisavam fazer nenhuma loucura, né? O Paulo Roberto, como cabeceiro profissional aí, saiu. Acho que ele mandou bem na barreira. Também pegaram um boi bom, né? Não era um boi tão ligeiro. Mas ele mandou muito bem na barreira, laçou o boi de cabo. O boi brigou um pouco para virar na corda, mas virou bom. E o Pedro Afonso é um pezeiro handicap 2, mas que ele tem uma capacidade muito grande. Tanto é que todas as somatórias abertas que teve aqui em casa, o ano passado ele que foi o campeão. E esse ano misturou de novo. Achei que ele deu uma laçada boa, entrou bem próximo do boi mesmo. Aí colocou a corda no lugar certo e saíram aí com o título A gente sempre falou do isso quarto aí, né, lugar, Neto? na verdade. Esse menino tem uma facilidade para laçar, laça muito bem. Isso. Você vê mesmo o cavalo passando do ponto da entrada, a gente quer o focinho na garupa, ali no rabo do boi. E o focinho do cavalo dele foi no rumo do cupim, né? Um pouco para frente. E ele não mudou o giro e conseguiu ainda terminar ela, um arremesso muito bom, né? Isso. É isso aí, pra mim um dos cabeceiros que destacou nessa prova
foi o Paulo Roberto, achei que laçou bem demais. Foi um dos destaques dessa prova aberta aqui. Terceiro lugar vem João Vitor e Matheus Edmar. Premiação reservada até 6,5. Ganharam com a média de 6,50, levando para casa R$4.000. Então, acho que essa daí era a menor da 6, 6,5. Era essa média aí. E eles pegaram um boi bom. E rapaz, o João Vitor e o Matheus não alisou não. O João Vitor mandou bem e deu uma laçada rápida. E o Matheus Edmar, um pezinho 4,5. Muito laçador. Não bambeou não, o boi virou. E ele chegou o bet mesmo e conseguiram, acho que fazer um 5 nessa média aí. E sair como os campeões aí do reservado até 6, 6,5. Com certeza, olhando o vídeo ali, parece que a solta dos dois foi muito no limite, né? Como você mesmo comentou daquele outro boi, pegou um creme na final, né? É isso aí, com certeza o boi na final ajuda bastante, né, Pedro? E aí eles pegaram o boi bom e souberam aproveitar, né? Segundo lugar, ficou Vitor Araxá e Bruno Biasotto. Premiação aberta. Ganharam com 6,22, levando para casa R$7.000. Essa laçada aí é que na verdade era a menor do reservado. Era o Vitinho e o Bruno. Só que eles conseguiram ganhar o segundo lugar, que era aberto, com essa laçada aí. E o Vitinho, que tá treinando aqui com nós, que vem evoluindo bastante. Eles já pegaram um boizinho mais firme, mas eu acho que a solta do Vitinho foi muito boa. E virou o boi bom. A virada foi perfeita. Perfeita. Né? Pro Bruno Biasotto. E o Bruno Biasotto, um grande peseiro aí que a gente tem aqui em Minas. Também classe CTR, peseiro 4. E que não alisa, entra bem no boi e dá uma laçada ligeira. E aí já tira toda a diferença, né? O Vitinho saiu bem na barreira, laçou o boi de cabo, virou o boi bom e o peseiro tirou a diferença no tempo. E aí saíram com os vice-campeões. Se eu não me engano, era a segunda menor, né? Da prova. Essa aí. Eu não lembro. Não lembro se era a segunda menor. Era segunda menor. E aí entraram com a menor, vem Cabelinho e Diogo Line, que foram os campeões. Isso aí mostra o nível que tava a prova, que realmente eles vieram entrando em sequência e fazendo os tempos que precisavam para ser campeões. E com essa laçada aí, fecharam a média de 6,16, levando para casa R$9.000. Então, rapaz, essa dupla aí é até custoso de comentar, né? Porque é um cabeceiro muito rápido, muito laçador, com um pezeiro também muito rápido e muito laçador. O Cabelinho, a solta dele pra mim, rapaz, essa daí eu acho que foi no limite mesmo, viu, cowboy? Porque ele saiu em cima. Mas você vê que a mão esquerda dele funcionou mesmo. Ele pediu, deu uma arrastada e levou. E já levou. Isso. E o Diogo entrou perfeito no boi, deu uma laçada rápida também. Fizeram um 5 também na final. Laçada de campeão. Laçada de campeão. Isso aí não tem nem o que falar dessa laçada não. Os meninos é fera. E vamos ficar aqui agora com a entrevista dos campeões, né, Rafael? Da soma aberta. Estamos aqui agora no Rancho Casanova, no final da prova do aniversário do Neto, do nosso amigo Neto Casanova. Estamos com os campeões Cabelinho e Diogo Line. Eu vim aqui agora fazer uma pergunta para você, Cabelinho. O que você achou da prova em si, desde o começo até o fim, você chegar na final? Uma prova muito boa, né? E o Neto tá de parabéns pela organização, pela prova dele. Diogo Line, a mesma pergunta para você. O que você achou da prova do começo ao fim? Você teve alguma dificuldade, alguma coisa assim diferente? Do começo ao fim da prova até vocês chegarem a ser campeões? Não, então a prova foi muito boa, né? A gente encontrou uma dificuldade, no começo eu não comecei laçando muito bem, mas depois foi alinhando e graças a Deus deu certo. Cabelinho, uma pergunta curiosa que tiveram aqui agora. Como que você tava antes de correr o boi da final? Pai, tava muito com medo de errar o boi, viu? Você tava sentindo, o que você tava sentindo naquele momento, lá no fundo da pista? Muito frio na barriga, com a mão toda gelada. Tá certo. Diogo Line, você é um cara mais experiente agora com o handicap novo que tá vindo por aí. O que você fala? O que você fala do seu novo handicap que vai chegar agora? A gente vai treinar, né, para ver se encaixa no handicap, né? Para ver se rompe mesmo. Agora nós tá lá no Pedro Borges, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo e nós vai romper. Tá certo. Muito obrigado a todos os dois, parabéns aos campeões. E é isso aí. Agora,
sábado, somatória 5h30, Rancho Casa Nova. Aniversário do Netinho, como a gente costuma falar aqui em Minas. Churrasco pra todo mundo. A Cátia e o Armando aí não mediram esforço pra receber o pessoal bem novamente aqui. E bolo de novo. Nova. Hã? E bolo de novo. E bolo de novo, isso mesmo. Bolo é o que mais teve. E além de bolo, uma coisa que vem sendo recorrente nas provas de laço do Brasil inteiro. Eu fui um que reclamou muito disso. O povo às vezes até martelou muito em mim. Ah, você é carreteiro, foi carretão, não foi. E aí eu peguei por mim mesmo, conversando até com você, Pedro. Falei, você quer saber de uma coisa? Cortou, não vou reclamar mais, porque não adianta. Então, vou deixar isso pra lá. Aí, como o negócio vem sendo muito constante, recorrente, durante quase toda a prova de laço, vem um carretão sendo cortado, uma laçada rápida que não é carretão, e o pessoal vem falando. Inclusive, aqui aconteceu na prova aqui, na 5h30, e os meninos vieram em cima de mim. Aí eu peguei e ainda falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu achei que foi bom ter cortado. Mas por quê? Mas você defende? Falei, não, porque quando cortava vocês não vinham encher meu saco, que eu sou carreteiro, que eu não sei o quê, e não foi carreta. Vocês estão vendo tanto que é ruim? Então se a gente não juntar, não se unir, se o pessoal do laço em dupla não tomar uma providência, até quando competidores vão ficar sendo prejudicados nas provas durante o Brasil? Eu ainda continuo achando que juiz que errar em prova, ele tem que ter uma penalidade, ele tem que sofrer uma penalidade. Então eu acho que não pode ficar prejudicando competidores como vem acontecendo pelo Brasil afora aí nas provas de laço. Primeiramente eu vou mostrar um vídeo para vocês dois, pro Neto e para você, Pedro, que foi o boi do Djalma com o Netinho Tuiutaba. Netinho Tuiutaba na cabeça, handicap 3 boi, e Djalma handicap 2,5 no pé. Isso aí, uma laçada rápida, que eu acho que não foi, eu acho que aí não tem dúvida. Tem também da prova aberta que aconteceu, que vem o Troféu junto com o Bruno Luiz. O Troféu dá uma mandada bem boa, estica o boi mesmo, pode ver que a corda dele tá bem esticada. O Bruno Luiz, um laçador profissional, laça rápido. Eu acho que o boi vira e ele laça. Outra laçada que eu acho que não tem dúvida também, que não foi. Aí agora eu vou mostrar também, vou pedir pro pessoal passar aqui para vocês verem, que é a do Paniago, que eu também que foi uma laçada de handicap 7, num boi difícil, bem tracionado. Pode ver que o Alexandre São Pedro, que é o cabeceiro dele, ele bate as pernas mesmo, lá tirando o boi, e o Paniago chega rápido na posição e laça o boi, que eu também acho que é uma laçada que, sem dúvida, que não poderia ter sido cortada. Tem a laçada também do Diogo Line, que essa também foi na prova aberta. É o Diogo Line e o cabeceiro ali, quem que é? O Luan Acre, não é, Pedro? Que é lá? Isso. O Luan Acre. Essa é uma laçada duvidosa. Essa sim, eu acho que o juiz poderia duvidar um pouco. Mas o boi cai no cabeceiro. Então também é uma laçada muito difícil. Se eu sou juiz, e acredito que vários outros aí, não sei, dariam, outros cortariam também, mas como o boi tá caindo no cabeceiro, é uma laçada muito difícil dele analisar. Mas como a gente fala, na dúvida prevalece quem? Competidor. Eu acho que eu também daria essa laçada sem dúvida. E também uma das laçadas, eu acho que foi a mais polêmica de todas, que é a do Felipe Munari, é um handicap 1,5 com o Maçã, que é handicap 1 boi. Era a menor da 2,5 da prova, reservado. E eles saíram, o Maçã conseguiu fazer uma bela laçada e foi cortado. E essa laçada não dava o reservado, ela dava primeiro lugar para os meninos. Então a gente tem vários fatores aí, várias laçadas parecidas. Que eu acho que assim, eu acho que ali não poderia ter cortado nenhuma. Como profissional, como peseiro, Neto, eu sei que imparcialmente, pela a prova ter sido sua, pelo olho de profissional mesmo, dessas laçadas que eu te mostrei, que você viu, se você quiser que reprisa alguma, pode pedir que o pessoal da Hope TV vai reprisar para você ver. Qual que você acha aí que deveria ter sido cortado e qual você acha que não deveria ter sido cortada em hipótese alguma? Então,
Eu vou falar primeiro das laçadas da sexta-feira, da somatória aberta. Eu vou falar, por que eu vou falar da somatória aberta primeiro? Porque a gente está falando de competidores de mais alto nível. O que acontece? O que eu penso na minha opinião. O cabeceiro, ele sai, laça o boi e prepara o boi ao máximo que dá para o peseiro chegar laçando. Em todos os boi aí, os cabeceiros laçou e nenhum boi foi virado ruim, nenhum boi virou ruim. Todos os boi viraram do mesmo jeito. O único boi de diferente aí de virada foi o do Luan, mas do Diogo, porque o boi desceu no Luan e o boi deu um tranco, mas depois do Diogo já ter laçado. O boi já estava descendo nele e deu tranco depois do Diogo ter laçado. Mas o que eu penso aí? Também nessa laçada do Luan, mas do Diogo. Vou falar dela primeiro. O Luan sai, laça o boi de cabo e ele não tem muito espaço para virar o boi, porque o boi tá descendo nele. O Diogo é muito rápido. Chega e laça o boi no ponto que dá, porque ali, na somatória aberta, ganha quem faz os menor tempo. Dificilmente você ganha no erro dos outros competidores. Então, o boi virou bem preparado pro Diogo, o Diogo chegou laçando. Então eu acho que assim, na dúvida também prevalece o competidor. Eu acho que ficar cortando, isso aí, por exemplo, é uma prova de, que nem o Pedro falou antes, muitos cabeceiros erraram bastante. Aí você pensa, o Diogo não tinha só essa não, mas vamos supor que o Diogo só tinha essa aí no fecho. E aí corta um boi laçado, você tirou ele da prova, entendeu? Então eu acho que assim, todo peseiro profissional, ele chega rápido para laçar o boi rápido, assim como o cabeceiro, ele sai e tenta laçar o boi rápido. Então eu não acho que foi carretão também, essa daí. Ela ficou a mais duvidosa para mim da aberta, essa daí foi a mais duvidosa. Só que o boi vem no Luan, não tem como ele tracionar mais o boi, ele virar mais o boi, porque não tem espaço, o boi tava em cima dele. E o Diogo chegou e laçou o boi. Eu acho que o Diogo, olha lá, o boi já tá virando, ó. Na hora que ele joga é na hora que o boi vira. Então eu acho que assim, o competidor rápido, ele não vai ficar esperando ali para poder laçar o boi, ele vai chegar e vai laçar. Então essa é a minha opinião sobre essa laçada. Agora passa a do Bruno Luz. A do Bruno Luz. O Arthur sai, laça o boi. Vira o boi muito bom e o Bruno Luz também não alisa. É um peser 6,5, não sei. Acho que é 6,5. É um cara rápido, é um cara que laça demais. O boi tá bom pra ele não vai dar um girar mais. Ele sabe que ele pode laçar ali. E o boi já tava virado. Então eu acho, na minha opinião, também não foi carretão nesse boi. E agora a do Luiz Felipe Paniagua, com Alexandre São Pedro. Essa do Luiz Felipe aí, ó, é um boi duro, um boi ligeiro. O boi dá o tranco, mas você vê que o boi, ele dá o tranco na hora que o Luiz joga, só que ele já tinha virado. Agora ele dá o tranco. Depois que o Luiz Felipe joga, ele tá dando tranco, só que ele já tinha virado. Você entendeu? Só que o boi é duro, o boi pula alto, o boi dá o tranco. Eu acho que a única... o argumento do juiz é o tranco do boi. Né, dependendo do tranco do boi, só que esse boi já tinha virado, entendeu? E talvez o Alexandre puxa o boi um pouco a mais, o boi dá um pulo, dá no tranco e o peseiro laça, só que o boi, ele já tinha virado. Então pra mim também não foi carretão, dessas 3 laçadas aí, nenhuma foi carretão. Perfeitamente, você tocou no assunto que eu acho que os juízes tinham que ficar ligados. O pessoal evoluiu no laço, aprendeu a laçar. Então quando a gente fala isso, o pessoal aprendeu a laçar com o cavalo chegando. Entendeu? Não esperando o cavalo parar para laçar. Porque quando a gente laçava com os cavalos parando para laçar, a gente machucava direto. E agora, laçando com o cavalo chegando, pode ver que a maioria dos peseiros tá com a mão, não tem esfolado nos dedos, não tem nada. Por quê? Quando você começa a machucar, é porque você chega, o cavalo te põe na posição, você não laça, vamos supor, com medo do juiz te cortar. Aí o cavalo para, porque o ponto de referência dele é chegar na posição. Ele chegou, ele vai parar. Ele parou, você não tacou, deu um girar mais, já vai ficar espichado pra você enrolar. Então vai ficar difícil. Então, os peseiros aprendeu a chegar laçando. Até mesmo para um bem do competidor, chegar laçando. Então, dessas 3 laçadas da aberta aí, é isso que o Pedro falou, faz todo sentido. E então, dessas 3 laçadas da aberta aí, pra mim, nenhuma foi carretão. São pezeiros profissionais, são pezeiros rápidos. E
que não alisa pra boi. O boi virou bom, eles vão chegar laçando. E só te interrompendo um pouquinho. Primeiro você comentou da aberta, agora você vai comentar da soma 5,5. Você está sempre frisando que são peseiros profissionais, cabeceiros profissionais. Você acha que quando o amador dá uma laçada rápida, igual os profissionais, ele tem que ser cortado? Não, então. Ou agora, não? Não, eu não acho que tem que ser cortado. Então, o que eu agora acho. Vamos lá na vamos para 5,5. 5,5. Era só essa dúvida que eu queria. Não. Porque eu também acho a mesma coisa, Neto. Eu acho que porque o cara deu uma laçada igual um profissional e isso. os outros competidores... Teve juiz que já falou isso pra mim. Vai mais devagar que o povo que não dá conta laçar rápido desse jeito, não. Mas vale desse jeito? Vale, mas o povo que não dá conta, ué. Então, não é... Tá querendo manter a prova só de um jeito. Então, ué. Eu acho que assim, o cara que ele laça o boi rápido... É porque, olha aí, pra você ver, nessa laçada do Netinho, mas do Djalma... o Netinho dá uma laçada muito rápida e vira o boi muito bom. O Djalma, o cavalo bom, tá bem posicionado. Aí o cara... Você vê que o cavalo faz a diferença. Faz a diferença. Olha como é que esse cavalo trabalhou nesse boi. Olha lá. O focinho vai aonde? Isso. Aonde nós fala, sempre no rabo do boi Isso. ali, ó. Então, olha lá pra você ver. Como é que o cara vai esperar um girar mais pra poder laçar o boi? Talvez o cavalo para e ele dá um girar mais, laça de longe, ou a corda sai, ou machuca. Então, é o posicionamento que manda. Um atraso, ou talvez uma agilidade a mais, ela faz diferença. Ali foi na medida. Se ele atrasa mais um pouco para laçar, o cavalo dele já tá parando lá, ó. Se ele dá um girar mais, o cavalo ficava parado e o boi dava um pulo longe para frente. Ou talvez ele, assim, machuca. Ou a corda, o que mais acontece é sair do pé, porque o cavalo tá parado, o cara laça de longe e já traz ela no pito. Então... É isso que o Cachoeira falou sobre o que eu tava falando sobre seus profissionais, não é porque eles são profissionais. Não, é que assim, eles laçam rápido a todo momento. A constância dessa laçada é toda hora, é automática, é repetido. Na soma 5 já é mais difícil, mas o cara tá buscando o quê? Ser um profissional, ter uma laçada rápida, então... É difícil julgar por ser um peseiro 2,5 e não ser um 4. Acho que não pode julgar dessa forma. Acho que tem que julgar todos iguais. E agora a laçada mais polêmica. Que foi a laçada da final do Munari com o Maçã. E a turma comemora muito, né, Neto? Inclusive você, olha lá, ó, no fundo do vídeo lá, vem pulando. E nesse momento o locutor ainda fala, Sati. E a euforia da laçada tava tão grande que os companheiros, os amigos estavam comemorando. Só queria comemorar a laçada acertada. Então, sobre essa laçada aí, eu acho assim, o argumento que o juiz poderia ter dado nessa laçada, se vocês repararem aí pra você ver, é que a corda do Felipe, ela tá meia volta. É o único argumento que tem pra falar dessa laçada aí. Porque o que acontece? Esse boi é um boi lento. E na hora que a corda bate no cupim dele, na coaeira dele, ele esquia, ele estriva. E até o Pedro já me falou isso uma vez. Quando o boi fizer isso, cowboy, o primeiro pulo é o melhor pulo de você laçar. A virada é o melhor pulo de você laçar ele. E o Daniel, o Maçã, ele treina aqui comigo. E eu já falei isso pra ele. Falei, olha, a melhor laçada pra você laçar um boi que estriva é na hora que ele vira. Que ele ainda consegue tirar os pés do chão. Depois fica difícil. E você pode ver que foi isso que ele fez. Na hora que o boi vira, ele tá bem posicionado. E a corda dele, ela não chega nem a armar no pé. Ela só passa, ela laça. Ela foi perfeita. Foi perfeita. É como se ele tivesse no pulo do boi mesmo. Olha lá pra você ver. Ela dá até o 8 da laçada. Então foi bem no pulo do boi, olha lá. Pegou o boi com a perna aberta. Isso. Então, eu acho que assim, o único argumento pra ter cortado essa laçada foi a enrolada. Do cabeceiro. Do cabeceiro. Porque o boi já tava virado e ele não tinha como ele laçar ele em outro pulo. Você pode ver que depois que a corta nos dois pés, ele já começa a quicar o boi lá. Ele já não tira mais o pé do chão, ele só vai estrivando. Então,
Na minha opinião, foi só isso. Só que, repara pra você ver, na hora que o Felipe taca a corda no boi, ele já diminui. Olha lá, na hora que a corda bate na cabeça do boi, o boi já diminui. É um boi veiaco. Então, na hora que ele laça, ó. Agora, o boi já tá diminuindo e já tá vindo nele. Na hora que a corda bate na cabeça, o boi já acompanha. É que nem o boi do Luan. Fica difícil pro cabeceiro fazer a diferença aí. Você entendeu? Porque o cara, ele segura bem na barreira, sai pra laçar o boi rápido e aí a corda sobra. Não tem como a corda cair já esticada ali. E principalmente numa somatória baixa. Porque você acredita que na hora que ela bate ali, o boi já vem pro lado dele. Aí como é que ele vai esticar a corda no mesmo momento? Não tem como. O cavalo de cabeça dele também não parou de correr. Não parou de correr era nenhuma. Olha lá, o cavalo até sai do boi, ó. Entendeu? Na verdade não tem primeiro, segundo, terceiro, quarto pulo. A regra que tem na BQM, a gente já leu o regulamento, que o boi tem que estar tracionado, ele tem que estar tracionado e virar. Se ele tiver tracionado e virou ali, ele é do peseiro. O peseiro já pode laçar. E um ponto importante que a gente tá vendo aí nos vídeos, você vê que uma evolução grande do laço, a tropa de cabeça não tá escorando boi. A tropa tá puxando boi, o pessoal tá... Então eu acho que isso é uma evolução. Dura esse cara laçar, ficar segurando boi, não... escorando mesmo, aí até tá certo, mas você vê que os caras tá dando sangue ali pra puxar o boi, a tropa tá saindo dos boi de cabeça e eu acho, assim, na minha opinião, uma desigualdade isso aí que os juízes faz, porque é o que você mesmo falou, cronômetro, você treina pra ser rápido, aí eles querem, assim, não são todos, a minoria hoje eu acredito que tá usando esse critério de julgamento e tá bagunçando o psicológico, a cabeça dos peseiros, tirando a confiança deles, a base e o treinamento que eles vêm treinando, que é a laçada rápida, a laçada bem posicionada. O pessoal tá conseguindo posicionar rápido e não tá podendo laçar rápido. Eu acho que foi bem esclarecido, né, Rafael? Foi bem esclarecido, foi bem explicado. É a opinião do Neto Casanova. O Cachoeira falou talvez que eu ia dar a minha também, ou mesmo ele. Eu acho que não gasta a gente prolongar isso aí. Eu, na minha opinião, Rafael, ele falou tudo. Foi muito bem falado, muito bem esclarecido. Não, lembrando, pessoal, que isso aí é dica, não é crítica derrotista, é construtiva, é porque a gente gosta do esporte, a gente quer que evolui, a gente quer que cresce. Então... a gente quer o bem-estar dos nossos laçadores também, porque se continuar com esses julgamentos, uma hora ou outra vai acabar machucando os peseiros, porque eles vão chegar, não vai ter confiança de laçar, o cavalo breca, porque é o ponto de referência deles, e os peseiros começam a laçar com o cavalo parado, aí é problema, aí pega apartando, se torna perigoso. E mais uma coisa que eu também vou falar, que pensa, o Felipe Munari é um cara 1,5, que começou tem pouco tempo. O Maçã nem se fala, tem muito tempo que o Maçã tá aqui no nosso meio, mas ele não treina bastante, ele tem a vontade de laçar e tudo, mas você pensa que eles ganham uma prova e aí ser cortado. Então, tipo assim, eles ganhavam primeiro, nem não era o reservado, eles ganhavam primeiro, ganhava a primeira fivela. E quando eles laçou, achou que eles tinham ganhado reservado, 2,5. Pra você ver que ali não existe malícia naquela laçada. Porque eles tinham uma menor da 2,5. Então eles acharam que ganharam a 2,5. Eles nem atinaram que eles estavam ganhando pra cima. Eles iam ganhar era o primeiro lugar. Até eu que tava ali na hora, comemorando, eu não pensei que a média que eles tinham feito pudesse ganhar primeiro, porque eles tinham 5. Eles fizeram essa laçada aí, deu uns 5,90. Uma laçada de uns 5,90. Então eles iam fechar um 5. Primeiro, a média que ganhou primeiro foi uma média de 6,20. 58. 6,58? Quem ganhou foi o Elcim, mas o Pedro Line, com a média de 6,58. Pois é, então você pensa pra você ver, eles ganhavam primeiro. Então pra um cara que tá começando, que tem um sonho de ter uma fivela, é um incentivo. Então, tipo assim, o cara perde. Já é difícil, que nem o Maçã brinca, rapaz, já é difícil eu laçar um boi normal. O boi vira, eu vim triando, já é difícil de eu laçar. Agora, um carretão, um boi rápido é muito mais difícil ainda e eu ser prejudicado por isso. Então... E é o que você falou, né? Pô, uma laçada daquela tem que dar tudo certo. Tem que pegar o boi bom, o cabeceiro não pode dar barreira, uma solta boa. É uma sequência muito grande, a dificuldade muito grande.
E aí acontece de tudo dar certo. E ser cortado. Bom, é isso aí. Sexto lugar ficou o João Pedro Agrofértil e o Guilherme Cortez. Eles ganharam a somatória 2 seco, aqui pagava no primeiro boi. Se eu não me engano, o Guilherme vinha ganhando com um outro parceiro e conseguiu laçar esse boi do João Pedro, que também eu acho que era menor da 2 seco, e levaram o dinheiro para casa. Essa laçada aí, ganharam com 7,67, paga no primeiro boi, levando para casa R$2.000 a dupla. O que você achou da laçada aí, Netinho? Então, rapaz, é que nem eu falo, eu gosto de, quando tem prova aqui em casa, pagar a 2 seco no primeiro boi, pra que nem eu tô falando, servir como um incentivo, né? E vou falar um trem pra você, o cabeceiro saiu bem no boi, o cavalo dele é muito bom. Ele segura na barreira, ó, e o cavalo consegue fazer a diferença, põe ele na mesa. E o pezeiro laça o boi bem, traciona o boi bem. E agora eu vou olhar a laçada do pezeiro. Ele perde um pouco pro boi, né? Depois até o Pedro falar aí. Ele perde um pouco pro boi, depois ele toca muito, ele entra até um pouco por dentro, né? Do boi. Mas consegue fazer um arremesso bom, né? No tempo certo. E consegue aí ganhar o título da somatória 2 seca aí. Parabéns para a dupla aí. Eu achei que pela somatória, uma laçada diferenciada, muito boa. Quinto lugar, Marcos Vinícius e Pedro Henrique. Era um prêmio reservado até 2,5. Fecharam média de 7,63, levando para casa R$4.000. Então, essa laçada aí da soma 2,5. O Marcão, que é um cabeceiro 1,5, que é um cara que laça bem. Ele sai bem no boi, mas é um boi muito bom, né, cowboy? Pegou um boi que precisava, né? E aí ele manda bem na barreira, o cavalo dele sai um pouco, ele até perde ali na virada do boi. Mas o Pedro, ele teve calma, esperou o boi sair, voltou o cavalo no boi. Ó, ele espera o boi sair, volta o cavalo no boi. Termina com o arremesso, acorda bem no chão mesmo, bem no pé do boi e consegue dar uma laçada aí pra ganhar um reservado 2,5. Parabéns pros meninos aí. Quarto lugar, Jairinho e Thiago Casanova. Uma premiação até 3,5, fechando média aí de 6,74, levando para casa R$4.000. Então, se eu não me engano, essa daí era a sexta menor média. Quinta menor média. E é do Jairinho, né? Que é um cabeceiro experiente. Já laça tem um tempo já. Professor nosso. Professor. E sai. Na minha opinião, também pegou um boi muito bom. Não fez loucura nenhuma. Ele podia ter soltado a corda antes, mas ele garantiu o boi. Tracionou o boi muito bem. E a laçada do carneiro, rapaz, pra mim foi perfeita. O cavalo pôs ele na mesa ali. E ele não alisou não. Na hora que deu o ponto, ele chegou laçando, ó. Termina a corda bem, passa um cordão. E a comemoração aí, que é bom demais, né? A pessoa ganhar e comemorar. É isso aí, parabéns pros meninos aí. Terceiro lugar, já foi no pódio na sexta-feira. Ele tá custoso, esse menino. Aluno do Pedro Borges. Vitinho de Araxá. Volta de novo no pódio, agora com o Djalminha. Ganhando a somatória 4,5. Fechando média de 7,02. Levando pra casa R$4.000 com essa laçada. A laçada do Vitinho aí é perigoso, rapaz. Ele toda vez que tem prova aqui em casa, ele vem e ele busca o prêmio mesmo. Uma mandada muito boa, assim como a da sexta-feira. Mandou bem. Laçou o boi muito bem laçado. Tracionou o boi bem. O Djalma, rapaz, esse cavalo do Djalma é bom, viu? Bom. É bom. Porque, rapaz, olha lá pra você ver, moço. Ele mede o boi. E o Djalma dá uma laçada rápida e boa. Entrada perfeita, bem laçado, rápido. Você é louco, muito bem lançado aí. Parabéns aos meninos aí. Fizeram o que tinha de fazer aí pra sair como campeões aí. E o Vitinho, deixar aqui já falar, além dele vir direto treinar aqui, né, Pedro, com você, o Vitinho de Araxá, ele é aluno online do curso online do Pedro que tá tendo aí. Se você ainda não é aluno online, quer o curso do Pedro, entra lá no Instagram, chama ele lá, que ele vai dar todas as dicas lá e vai falar como que funciona esse curso online aí.
Segundo lugar, Jamilson e Sérgio Itumbiara, que é o Sérgio Murilo. Era uma premiação aberta, fechando média de 6,72. Com essa laçada, puseram no bolso R$5.000. Mais uma aí que pegou o boi bom, né? E soube aproveitar, né? Uma ótima saída do Jamilson também. Levou bem a corda na cabeça do boi, tracionou o boi. O boi deu uma erguida na hora que ele laçou, mas ele conseguiu virar ele ainda. E o Sérgio Murilo esperou e entrou bem perto do boi. E deu uma laçada top aí também. Quando é campeão, né, a gente tem muito o que falar, né? Se ganhou é porque Foi bom. foi bem, né? É isso aí. Então, parabéns aos meninos aí, top. E o primeiro lugar vem ele, o Elcim, juntamente com o Pedro Line. Família Line fazendo dobradinha aí sexta e sábado. Na sexta, Diogo Line, e no sábado vem o Pedro Line. No pé aí também, somatória aí 5, ganharam o primeiro lugar aberto, fechando média de 6,58, levando para casa R$6.000 a dupla. Essa laçada aí, ó, você já repara pra vocês verem. O boi não era dos melhorzinhos, não. Um boi mais ligeiro. Boi ligeiro, hein, rapaz? Um boi ligeiro e ele corre com a cabeça um pouco baixa, meio esticada. A garupa pra dentro. Isso, e pega no cupim dele, ó. E aí ele esconde a garupa. Mas o Elcim é um cabeceiro que eu acho ele bem firme também. É um handicap 2, né? Se eu não me engano, Cachoeira. Isso. E laça muito bem. E pegou na coaeira, mas ele conseguiu virar o boi ainda pro Pedrinho. O Pedrinho, que é um menino que... irmão do Diogo. Tem de onde puxar. E deu uma laçada perfeita também, rapaz. Entrou bem no boi. Fechou. Ele fecha bastante o cotovelo, né, cowboy? Pra arremessar. Foi bem fechado. E Perfeito. leva ela no pé do boi pra sair aí como os grandes campeões aí. Bom, é isso aí. Então essa foi a somatória 5,5. A prova dia de sábado. E vamos ver. Roda aí o que os campeões falaram. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no aniversário do Neto Casanova, aqui em Tupaciguara. Hoje estamos aqui com os grandes campeões da prova 5,5. Parabéns, Elcim. Parabéns, Pedro Line. Elcim, você como cabeceiro, eu queria te perguntar um negócio. Qual foi sua dificuldade na prova? O que você achou da prova? O que você achou da boiada? O que você tem para falar para nós? Uai, minha dificuldade na prova foi o brete fundo demais, mas de resto foi bom demais. Então é isso aí, parabéns, Elcim. Agora vamos falar aqui com o Pedro Line. Pedro Line, o que você achou da prova? O que você achou da boiada? O que você achou, assim, qual que foi sua dificuldade nessa prova? Ah, boiada muito boa, a prova muito boa, gostei muito, boiada boa também. A dificuldade foi só laçar mesmo, o resto tudo teve bom. Então é isso aí, pessoal, estamos aqui com os grandes campeões. Parabéns, Elcim, parabéns, Pedro. E é isso aí. Bom, Netinho, quero agradecer você aí por receber a Open TV aqui na sua casa, mais uma vez, deixar a gente usar o espaço aqui para gravar o programa, dar os parabéns pelo seu aniversário, pela sua prova, pelo evento, show de bola, e o que você precisar contar com a gente aqui da Open TV, você sabe que estamos sempre juntos aí. Eu conheço você desde a época que você andava no colo do Dé, né? Sabe. Você lembra? Então, Sai fora. É isso aí, nós estamos juntos, o Dé tá aqui agora com você, né? Isso, então, Rafael, eu que tenho que agradecer vocês aqui por fazer a cobertura aqui do evento aqui em casa. A você, Rafael, ao Pedro, ao Thiago, os meninos que me ajudou aqui. Eu não posso deixar de agradecer também, como vocês também agradeceram a minha mãe e meu pai, porque sem eles nada disso aqui seria possível. Eles que me incentivam bastante e sempre estão me apoiando aí. E a gente fez uma prova, a gente tentou fazer da melhor forma possível para agradar a todo mundo. Eu quero agradecer aos meus amigos, ao Dé, que está aqui comigo de novo, a gente está laçando junto na ITR. E aos meninos que me ajudou, os meninos treinam aqui todo dia. E a todos os competidores também. E ano que vem, vamos ter uma novidade aí na prova, que o ano que vem, esse ano eu quis fazer ela ao máximo perfeita possível, que é a fivela. Que eu acho o mais importante de uma prova é a fivela. Porque o dinheiro acaba,
E a fivela, ela fica lá como recordação, você lembrar daquele bom momento que você teve. E o ano que vem a gente vai dar aí uma fivela importada para a somatória aberta, para os campeões e para somatória 5 também. Eu quero fazer de tudo para as fivelas ser aquela fivela importada. Quero tentar entrar em contato para ser aqui a fivela top, para ficar marcado na vida de cada um aí. E um abraço para todos vocês aí, pro pessoal da Open TV. E se você é um fodinha, deixa logo seu joinha. Aí, fiquei sabendo que agora você também vai ser TikTok, é isso aí? Que jeito, você tá louco? Eu fiquei sabendo isso aí. Não, só famoso só, TikTok Vira não? Vira não. Bom, então é isso aí. Um papo aqui com o Neto Casanova, Open TV, todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui no YouTube. Até quarta que vem. Até quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem.